encaminhar dúvidas, perguntas, e nós vamos responder. No assunto de hoje, inscrição da OAB, nós temos 5 perguntas. Vamos a elas? Pode colocar a primeira pergunta. Professor, quantas inscrições suplementares o advogado pode ter? Legal, é uma dúvida muito comum. Nós acabamos tratando disso aqui hoje. Inscrição principal, o advogado só pode ter uma. É a única inscrição principal. Na verdade, é a mais importante da vida dele. Na inscrição principal, todos os documentos ficam agendados em uma pastinha. É como se fosse, então, o prontuário do advogado. Não esqueça, a sua inscrição principal é sempre no conselho seccional, onde você vai exercer domicílio profissional. Mas o nosso aluno perguntou quantas inscrições suplementares eu posso ter? E a resposta é tantas quantas você conseguir pagar, quantas você quiser. Cada nova inscrição suplementar é um novo processo que você tem junto àquele estado. E aí, para a inscrição suplementar, você pega a cópia do processo principal, apresenta naquele estado e vai conseguir sua inscrição principal. Aliás, sua inscrição suplementar. E a cada inscrição suplementar é uma anuidade que você deverá pagar para a OAB. Portanto, pode ter quantas inscrições suplementares você quiser. Lembrando que cada nova inscrição é uma nova anuidade. O requisito para inscrição suplementar será obrigatória toda vez que atuarem mais de 5 processos por ano naquele estado. 5 processos, 5 causas, 5 intervenções. São sinônimos para a prova, ok? Vamos à segunda pergunta? Pode colocar. O estagiário inscrito na OAB pode realizar audiências? Muito legal. Na verdade, o que ele está me perguntando é a atividade de advocacia. Estagiário pode realizar audiência? Resposta, não. A atividade de advocacia é privativa do advogado. O artigo 1º do Estatuto da Advocacia diz quais são as atividades de advocacia. Diz lá o artigo 1º, só quem é advogado pode postular em qualquer órgão do Poder Judiciário. Olha como é importante isso. Só quem é advogado pode atuar em órgãos do Poder Judiciário. Esse artigo, o artigo 1, inciso 1, sofreu uma alteração de uma ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. O número dessa ADIM é 1127, dígito 8. Anote aí, ADIM 1127, dígito 8, tirou a expressão qualquer do artigo 1º, inciso 1. Ficou como, professor? Ficou atividade privativa de advogado, postular em órgão do Poder Judiciário. Portanto, para postular em órgão do Poder Judiciário, deve ser advogado. O Estatuto não reconhece a figura do bacharel. O bacharel em Direito não é reconhecido para o Estatuto da Advocacia. No Estatuto nós temos somente 2 personagens, o advogado e o estagiário, cada um com a sua respectiva inscrição. Como a advocacia só pode ser realizada por quem é advogado, a audiência é ato exclusivo do advogado, não poderá ser realizada pelo estagiário. Eu sei que você deve estar me perguntando, mas Marco Antônio, eu já ouvi falar casos onde o estagiário realiza audiências. E aí eu te digo, esses casos são casos que dispensam a figura do advogado. Há casos em que não há necessidade do advogado. A parte tem jus postulandi, direito de postular. E quais seriam esses casos? Por exemplo, Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho dispensa os advogados. O reclamante pode diretamente postular o seu direito e a reclamada pode comparecer por meio de um representante, sem a necessidade de advogado. A Justiça do Trabalho dispensa os advogados. Há mais casos? Sim, outro caso, Juizado Especial Cível Estadual. A Lei 9.099, de 95, diz que, nas causas de 0 a 20 salários mínimos, é dispensável o advogado. É facultativo. Se a lei faculta entrar a juizar a causa por meio de advogado ou se defender por advogado, significa dizer não é obrigatório. Contudo, nas causas de 20 a 40 salários mínimos e em 2º grau do juizado especial, sempre será necessário advogado. No juizado especial estadual, Lei 9.099 de 95, de 0 a 20 salários, não precisa de advogado. De 20 a 40, obrigatório. Em 2º grau,
independente do valor da causa, também obrigatório. Respondendo, o estagiário não poderá fazer audiência. As atividades do estagiário estão vinculadas ao acompanhamento e responsabilidade do advogado. Contudo, o artigo 29 do Regulamento Geral, e aí vale a pena você anotar porque essa informação é muito importante, o artigo 29 do Regulamento Geral traz 4 atividades que o estagiário pode fazer isoladamente. Primeira delas, carga e devolução dos autos. Isoladamente, ele pode fazer carga e devolução dos autos. Segunda, obter certidões junto aos cartórios. Obter certidões junto aos cartórios. Terceira, e a mais importante delas, assinar petição de juntada em processos administrativos ou judiciais. O estagiário pode, isoladamente, assinar petição de juntada em processos administrativos ou judiciais. Esta é muito importante. Se eventualmente o juiz determinar o desentranhamento dos documentos juntados em uma petição feita e assinada só pelo estagiário, essa decisão do juiz merece recurso. Se for o caso, como é direito líquido e certo previsto no Regulamento Geral, a hipótese de mandado de segurança se aflora. Quando um estagiário juntar aos autos documentos, a petição de juntada de documentos, e assinar isoladamente, essa petição deve ser considerada pelo magistrado. A quarta e última hipótese das atividades isoladas praticadas pelo estagiário é realizar reuniões extrajudiciais, desde que autorizadas pelo advogado. Portanto, estagiários, não pratiquem atos exclusivos de advogado. Se você o fizer, isso pode representar crime, né? Atividade exclusiva de advogado não pode ser praticada por estagiário. Exercício ilegal de atividade ou profissão. Tá claro? Vamos a mais uma pergunta? Pode colocar. Depois de falecido o advogado, a família continua com a obrigação de pagar anuidade para o OAB? Muito legal. Se o falecimento impõe o cancelamento da inscrição, como nós estudamos hoje, o falecimento é causa de cancelamento da inscrição, a pergunta dele é, depois de falecido o advogado, a família continua com o dever de pagar a anuidade? A resposta, não. Quando a inscrição se cancela, ela deixa de existir. Você lembra que nós dissemos hoje aqui? O cancelamento fulmina o processo de inscrição. Portanto, cancelada a inscrição, deixa de existir, não precisa pagar a anuidade. Seria custoso demais impor à família o dever de pagar a anuidade de um ente falecido que era advogado. O falecimento impõe o cancelamento e, portanto, não precisa mais pagar a anuidade. Vamos à próxima questão? Professor, se eu tiver apenas 3 processos em um estado, eu preciso avisar a OAB daquele estado que eu estou advogando lá? Muito legal. Observe a pergunta dele. Ele não está dizendo que tem mais de 5, talvez porque ele já tenha observado a regra do estatuto e tenha aprendido que, quando ele tiver mais de 5 processos em outro estado, é obrigatório que ele tenha inscrição suplementar. A pergunta do nosso aluno é, e quando eu tiver 3 processos? Portanto, menos de 5. Será que com 3 processos em outro estado, eu preciso ter uma inscrição suplementar? Resposta, não, não precisa. Mas ele foi além. Ele me perguntou o seguinte, eu preciso avisar o outro estado que eu estou advogando lá? Essa pergunta já caiu na prova várias vezes. O examinador do CESP, o examinador de Minas Gerais, costuma fazer essa pegadinha. Mais de 5, inscrição suplementar. Menos de 5, você deve avisar o Conselho Seccional. Está correto? Não, não está correto. O correto é, em mais de 5, você faz uma inscrição suplementar. Em menos de 5, não precisa informar ninguém. Não precisa pedir autorização a ninguém. Você está autorizado a atuar em menos de 5 causas por ano em qualquer estado do território nacional. Se for mais de 5 causas, aí é a habitualidade, e para essa habitualidade se impõe o dever de uma inscrição suplementar. Tá claro?
Vamos à nossa última pergunta.